Algumas pessoas me perguntam por onde começar a estudar audiovisual, porque é tanta coisa, luz, câmera, lente, diafragma, distância focal, cartão de memória, som, que é normal que quem está começando fique um pouco perdido e não saiba por onde começar. Fala pessoal, eu sou Gustavo Barba da agência Six de Publicidade, que é onde eu estou gravando aqui no escritório e estúdio da agência Six, e da produtora Luma Filmes, que é a minha produtora de vídeos de casamentos e eventos sociais em geral. Inclusive estou deixando os arrobas aí do Instagram na descrição e também aqui do canal Barba Audiovisual. E no vídeo de hoje eu quero te dar um norte a como começar a estudar, principalmente vídeo. Também vai servir para foto, mas principalmente vídeo. Então se você quer começar ou já está começando e está um pouco perdido no que estudar, esse vídeo é para você. O que eu vou falar aqui é só para te nortear. Não significa que foi o que eu fiz, mas hoje, já com alguns anos de experiência, é o que eu indico para quem vai começar agora. Barba, mas para quem quer esse vídeo? Eu não tenho nem câmera para começar. Esse vídeo não é para você que vai começar no seu celular e tá bom, o celular é o que você quer. Mesmo que você comece com o celular, eu quero falar aqui com as pessoas que pretendem evoluir, que querem aperfeiçoar cada vez mais, querem crescer no mercado, se profissionalizar, começar com o celular, mas futuramente trabalhar com câmeras e realmente entrar nesse mercado de cabeça. Então se você é essa pessoa, te convido a assistir esse vídeo até o final. Primeiro eu quero começar falando de alguns pontos, e o primeiro deles, que é até um pouco polêmico, é: faculdade é essencial? E é claro que a resposta é não, faculdade não é essencial. Ela é sim muito importante. Ela vai te dar um direcionamento muito bom. Ela vai aumentar demais a sua rede de contatos, porque você vai conhecer muita gente. Ela vai te dar muita experiência também e vai até te dar moral quando você for negociar com um cliente. Eu não tenho faculdade por enquanto e até hoje muita gente me pergunta. E não pergunta assim: ah, você fez faculdade? Não, as pessoas já vão perguntando logo de cara: qual faculdade você fez? Onde que você se formou? Porque já partem do pressuposto de que para ter um trabalho de qualidade eu preciso de uma faculdade. E a resposta é, claro, que não. Se você tiver essa oportunidade, aconselho, vai te abrir muitas portas, mas fique tranquilo, se você não tiver, isso não vai ser um impeditivo. E a maioria dos profissionais que eu conheço da área de comunicação também não são formados. Inclusive, não quero falar mal aqui de ninguém, mas eu conheço gente que é formada e que não desenvolve um trabalho tão bom quanto as pessoas que não são. Então, tudo vai do seu esforço, da sua dedicação, do quanto você realmente quer crescer e não do seu diploma. Se você tem ou não um certificado, isso não vai fazer diferença. Talvez facilite o processo, mas não vai alterar o resultado. Eu tenho formação técnica em informática, que é uma área próxima, mas não é exatamente comunicação, e essa formação foi muito boa para mim, não pelos conhecimentos que eu adquiri, que hoje eu praticamente não aplico quase nada, mas pela vivência, pelas experiências que eu tive durante os 3 anos de curso, que foram experiências que me fizeram amadurecer como profissional. E tudo que eu aprendi na teoria ali, ou até na prática mesmo, numa simulação em sala de aula, hoje eu aplico no meu trabalho cotidiano, e isso foi muito bom. Outra coisa quando a gente fala de aprender é que você precisa estar disposto a investir. Dá para aprender só com conteúdo de graça? É claro que sim. A maior parte do que eu sei eu aprendi de graça, um pouco eu aprendi convivendo com outros profissionais, um pouco em cursos online, cursos pagos. A grande vantagem de você comprar um curso é que você já pega um conteúdo extenso que é muito bem trabalhado e muito bem dividido. Então aqui no YouTube você vai assistindo as aulas de acordo com o que vai aparecendo para você, de acordo com o que o algoritmo do YouTube vai te recomendar. Quando você compra um curso, você já tem ali a lista certinho do que você vai estudar passo a passo. Então é um processo mais simples. E inclusive existem cursos muito baratos, viu? Você não precisa gastar uma fortuna com cursos online, mas se você estiver disposto e puder investir, esse é um excelente caminho. Não adianta você ter equipamentos caros se você não souber operá-los, se você não tiver conhecimento para isso. Então, sempre divida aí o seu investimento entre equipamento e formação. Quando eu comecei a estudar nessa área, eu não tinha conhecimento nenhum, comecei do zero
A minha única experiência com vídeo foi no meu ensino médio, né, durante o técnico, que eu precisei produzir alguns vídeos, eram animações bem simples, algumas eu tenho até hoje guardadas inclusive, outra hora eu posso postar no canal, dependendo de como for. Então essa era a minha única experiência. E eu não tinha dinheiro para comprar equipamento, meu pai não podia fazer isso, eu também não trabalhava nessa época, então o que eu fiz foi me entupir de conhecimento. Eu estudei muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu comprei meu primeiro drone, eu já tinha estudado tanto sobre ele, que assim que ele chegou eu já sabia usar, já sabia ligar, já sabia os comandos, sabia quase tudo. E o João, que hoje é o meu sócio, foi me ensinar a pilotar o drone. E quando ele começou a me ensinar algumas coisas, eu já ensinei para ele ali que nem ele sabia, porque eu me entupi de conhecimento teórico. É lógico que o conhecimento teórico não substitui a prática, você ter a prática ali vai ser sempre muito melhor, mas na falta da prática, se entope de conhecimento teórico que quando aparecer a oportunidade, você vai estar muito mais preparado do que quem não estudou. Isso ajuda inclusive quando você for comprar o seu equipamento, porque se você não tem conhecimento nenhum, você vai comprar ou o que for mais barato, ou o que for mais fácil, ou o que tem a entrega mais rápida, ou o que alguém te recomendou e você nem sabe se aquilo vai se encaixar na sua realidade de trabalho. Então, quando você já tem pelo menos o conhecimento teórico, você vai conseguir diferenciar um equipamento do outro, vai conseguir saber se tal câmera vai ser boa para você ou não, enfim. É claro que às vezes a gente erra, nem todos os investimentos que a gente faz são certeiros, né? Mas estudando muito antes de comprar, dificilmente você vai cometer um grande erro. Até hoje eu não tenho nada grande que eu investi que eu me arrependi. Sempre tem um detalhezinho, um tripé que eu comprei que, puxa, se eu tivesse comprado outro modelo seria melhor, tripé de luz, né? Ou comprei um filtro UV que nunca usei porque descobri que dá muito flare e é um item a mais para carregar e não foi nada prático, enfim, mas são coisinhas pequenas, sabe? Mas o principal, câmeras, lentes, drone, os tripés de câmera também, esses equipamentos principais, até hoje eu acho que eu não fiz nenhuma compra errada. Isso porque eu sempre pesquiso muito antes de fazer uma compra. Então, bom, feitas essas considerações iniciais, vamos para a lista que eu coloquei aqui, que eu acho que você pode seguir para começar a estudar. E o primeiro item dessa lista é: conheça os equipamentos básicos. Então, mesmo que a princípio você não tenha todos os equipamentos, isso é muito difícil, mas saiba que pelo menos esses equipamentos existem. Então saiba dos tipos de tripés para câmera, dos tipos de câmera, o que é uma mirrorless, o que é uma DSLR, conheça alguns modelos e conheça modelos de lente, tipos de iluminação, tipos de modificadores de luz, LED, flash de estúdio. Então conheça um pouquinho de cada equipamento, sabe? E quando você estiver numa produção, se você estiver fazendo freela para mim, por exemplo, eu peço para você pegar um LED, você me traz um flash achando que aquilo ali é um LED porque ilumina, puxa, entendeu? É um erro bobo, talvez você esteja até dando risada porque você sabe a diferença de um de outro, mas talvez quem está começando não saiba. Então é importante que você saiba, né, o básico do geral de quais equipamentos existem e mais ou menos em que situação cada equipamento é usado. Então, o tripé de luz é para luz. Tripé da câmera, se eu precisar gravar, por exemplo, uma entrevista. Estabilizador, se eu precisar fazer imagens de movimento. Quais tipos de estabilizador? Tem o mecânico e tem o eletrônico. E sabe, aprenda o geral, então, sobre equipamentos. Isso, inclusive, vai te despertar muita curiosidade, porque quanto mais você pesquisa, mais dúvidas vão surgindo. A segunda coisa que eu acho que você precisa estudar é configuração de câmera. A câmera sempre vai ser o seu equipamento principal, então dominar as configurações da câmera é essencial. Mesmo que você ainda não tenha uma câmera, vai estudando sobre abertura do diafragma, velocidade do obturador, sensibilidade do ISO, balanço de branco, formatos de imagem, foto em JPG, foto em RAW, vídeo em MP4, imagem lavada, imagem mais contrastada, perfil de cor, enfim, estuda esses termos. E se você já tiver uma câmera, pesquise vídeos específicos desse modelo, sabe? E fuça, olha no manual, gaste horas ali com a sua câmera para você aprender o que cada botão faz, como configurar, como chegar nos resultados que você quer. Então, puxa, já aprendi na
teoria que se eu fizer uma foto de longa exposição aí com o obturador muito tempo aberto, eu consigo tal resultado. Puxa, mas eu não sei configurar isso na minha câmera. Então, trate de aprender. Esse é o básico do básico do básico, domine o seu equipamento. Existem equipamentos que até hoje eu estou aprendendo funções novas. A câmera que está me filmando, por exemplo, é uma Panasonic GH5. É uma câmera de um nível mais profissional, é uma câmera mais cara também. Não é indicada para quem está começando. E ela tem muitas, dezenas de funções que você precisa ir aprendendo. E até hoje eu descubro funções novas, de tão complexa que é essa câmera. Mas quando você começa com um equipamento mais simples, ele vai ter menos funções, menos botões, ele vai ser mais fácil de configurar. Então, esgote tudo que você pode aprender sobre o seu equipamento. Só pense em trocar de equipamento quando você já tiver esgotado todos os recursos que ele te oferece. Beleza, agora que você já domina o seu equipamento, já sabe pelo menos onde liga e desliga, brincadeira, agora é hora de estudar composição e distância focal. Eu coloquei os dois juntos porque a distância focal da lente que você está usando muda completamente a sua composição. Então estude regras de composição, mesmo as regras mais básicas. A regra dos terços vai ser a primeira que você vai aprender, provavelmente, e é uma regra que todo mundo fala, é extremamente útil, tá? Até hoje eu utilizo a regra dos terços no meu trabalho com frequência, então aprenda sobre regras de composição, enquadramento, distância focal, posicionamento de câmera, mais para cima, mais para baixo, planos também, né? Close, plano geral, enfim. Aprenda sobre isso que já vai te dar um norte muito bom. E quando eu falo sobre enquadramento, não é decorar, sabe? Ficar decorando os nomes. Até hoje eu não tenho esses nomes decorados. Ah, se eu filmar da metade da coxa para cima é plano tal. Se eu filmar muito aberto, mostrando tanto ali do ambiente, é plano tal o nome disso. Não se apegue em decorar termos, tá? A menos que você vá trabalhar no cinema, você não precisa ter esses termos na ponta da língua. O que eu quero é que você desenvolva o seu olhar, que você saiba o que cada plano, o que cada enquadramento ali vai significar e qual mensagem ele vai passar. Então, o close, dependendo ali nos olhos, caindo uma lágrima, pode demonstrar ali um sentimento especial ali que vai agregar no meu vídeo. Um plano aberto, por exemplo, pode servir para mostrar onde que o teu personagem tá, para situar aquela pessoa dentro do teu vídeo, dentro da tua história. Então, não se apegue em decorar termos, mas sim desenvolver o seu olhar. Próximo passo, estude iluminação, conheça os equipamentos de iluminação. Puxa, mas os equipamentos são muito caros, não dá para comprar. Então comece estudando com uma lâmpada. Compre uma lâmpada simples, papel manteiga, papel celofane e estude iluminação com equipamentos mais baratos, tá? É claro que equipamentos mais caros, mais profissionais te entregam resultados melhores, via de regra, mas também são caros. Então, se você não pode fazer esse investimento, estude os princípios da luz com o básico. A iluminação é a mesma, daqui no Japão, em qualquer lugar do mundo, a luz se comporta igual. Então, se você entende os princípios de iluminação, entende as técnicas, o que é uma luz dura, o que é uma luz suave, o que é uma luz principal, uma luz de preenchimento, uma luz de recorte, uma luz de cenário, você vai conseguir compor uma imagem muito melhor. Mesmo com luz natural, tá bom? Dependendo da situação, luz natural é muito melhor e muito mais simples, né? Você consegue resultados melhores também. Então, aprenda inclusive sobre iluminação natural, quais os melhores horários para você poder filmar ou fotografar. Então, estude iluminação. Isso está muito ligado com a configuração da câmera, tá? Porque se você estuda iluminação, mas não sabe configurar a sua câmera para expor a sua imagem corretamente, né? Fazer a exposição ali, configurando velocidade do obturador, sensibilidade do ISO, abertura do diafragma, você não vai conseguir nenhum resultado. Beleza, já sei quais são os principais equipamentos que se usam numa produção, já tenho uma câmera aqui, já consigo produzir com ela, já entendo os princípios básicos de iluminação. Então agora eu recomendo que você estude edição. Eu gosto muito mais de captar do que de editar.
E eu acho que os conhecimentos que se aprende captando são tão vastos, mas tão vastos, que eu coloquei a parte de captação na frente, né, nessa lista aqui. Mas talvez você pode começar por edição. Se você não tiver equipamento, você pode começar por edição. Ou talvez seja o que você quer mesmo. Se você quiser trabalhar só como editor, esse vai ser o caminho. Captar é muito bom, mas se você não conseguir editar, você também não vai conseguir resultado nenhum. Então estude o básico de edição. E eu recomendo que você já utilize programas profissionais, tá bom? Não use programas que são muito simples, não. Procure já programas que são um pouco mais profissionais, a menos que o seu computador não rode. Programas profissionais tendem a ser mais pesados, alguns são pagos. Então, se você quiser um programa que é gratuito, que é mais leve, que vai rodar mais fácil no seu computador, aí sim você vai para um programa mais básico. A vantagem de você já começar usando um programa profissional é que ele vai te instigar muito, porque no começo toda hora você vai esbarrar numa limitação. Então, preciso cortar o vídeo, não sei, vai ver tutorial. Preciso fazer não sei o que, não sei, vai ver tutorial. Terminei, preciso exportar, como que faço? Vai ver tutorial. E aí você vai aprendendo muito. Quando você pega um programa muito simples, às vezes é tudo muito intuitivo, tudo muito simples, e aí isso não te instiga ali a ir evoluindo cada vez mais. E aqui tem um ponto muito importante, por favor, presta atenção. Não se preocupe, a princípio, em criar efeitos mirabolantes e a imagem que entra assim, e roda, e fogo, e luz que sai. Não se preocupe com mirabolâncias no começo, tá? É muito mais vantagem você dominar técnicas básicas e conseguir produzir um bom vídeo do que fazer um vídeo cachorro, sem vergonha, encher de efeito e achar que fica bonito. Com frequência eu vejo pessoas que fazem captações péssimas, captações muito ruins, mas que enchem de efeitos, fica um negócio super cafona e a pessoa se orgulha ali de ter feito aqueles efeitos. A menos que você seja um editor que vai só trabalhar com isso mesmo, com criação de efeitos e esse tipo de coisa, eu recomendo que você não gaste tanto do seu tempo e do seu foco, né, da sua dedicação, estudando efeitos mirabolantes. Um vídeo simples, com uma edição simples, bem pensada, takes bem encaixados, uma boa iluminação, vão fazer muito mais diferença do que imagens ruins no meio de um monte de efeito mirabolante. Lembra que a principal referência que existe no audiovisual, fotografia eu não posso dizer, mas principalmente no vídeo, é o cinema. Começa a reparar, o cinema não usa efeitos mirabolantes, a menos que seja um filme da Marvel, por exemplo, que aí o grande tchan do filme realmente são os efeitos. Caso contrário, qualquer outro tipo de filme, a grosso modo falando, utiliza corte seco, no máximo uma imagem esmaecendo ali para entrar a outra, tá? Então, efeitos especiais são legais, eu uso quase sempre uma coisinha ou outra só para dar um tchanzinho ali no vídeo, mas tem que ser detalhe, sabe? Não se apegue em deixar o vídeo inteiro cheio de animações. Algumas pessoas vão colocar o áudio lá no topo da lista. Eu coloquei o áudio depois da imagem, agora que você já sabe captar e já sabe editar, porque eu gosto muito mais de imagem do que de áudio. E eu também entendo muito mais de imagem do que de áudio. E eu acho que você consegue produzir de forma muito mais vasta, né? Produzir em áreas muito diferentes, manjando mais de imagem do que de áudio. Então eu coloquei áudio aqui quase no finzinho da lista. Estude sobre equipamentos, tipos de microfone, quando usar cada tipo de equipamento, para você saber qual equipamento vai ser ideal para você fazer a aquisição, né, fazer o investimento, e isso vai dar um salto de qualidade gigantesco na sua produção, com certeza, né? O áudio sempre é um grande diferencial. Beleza, se você chegou até aqui, você acha que já está indo bem, já está conseguindo entender toda essa parte que eu expliquei até agora, então esse é o momento de você começar a aprender a contar histórias, aprender storytelling, né? A habilidade de contar histórias através do vídeo. Isso é uma coisa que se desenvolve com o tempo e está muito mais ligado ao seu olhar e à sua criatividade do que ao equipamento que você tem. Você pode construir histórias incríveis com um equipamento básico e produzir um vídeo que é lindo esteticamente, mas que não tem história nenhuma. Então, estude muito sobre storytelling, né? Como contar histórias, o que faz um vídeo ser cinematográfico. Eu vejo muita gente chamando vídeos de cinematográficos, e aí eu vou assistir, o vídeo não tem história nenhuma, não se parece nada com um cinema, mas só porque está usando câmera lenta, o vídeo já é super cinematográfico.
E não é isso que vai tornar o teu vídeo cinematográfico, não é isso que separa um vídeo de um filme, né? A principal separação entre vídeo e filme é a história, é a narrativa que a gente chama, né? Então, aprenda a contar boas narrativas. Isso não é só para história bonita, não é só para casamento, isso também serve, por exemplo, para publicidade. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um dos vídeos que eu produzi para um cliente, uma empresa chamada Tropidam. Eu produzi um comercial de Dia dos Namorados e ele não se parece com um vídeo publicitário. Você vai entender que é publicidade lá no final, porque ele tem história, né? Isso deixa tudo muito mais cinematográfico. Beleza, essa era a lista que eu separei de coisas que eu acho que você precisa começar estudando. No meio do caminho você vai aprender muito mais coisa, vai criar uma lista aí na sua cabeça muito mais longa de coisas que ainda faltam ser estudadas, mas esse já é um bom norte. E agora eu vou falar de algumas coisas que você não precisa estudar logo de cara. A primeira delas é direção, tá? Se você vai trabalhar sozinho, e provavelmente quem está começando vai começar sozinho, você não precisa se preocupar em dirigir equipe, sabe? Você vai começar a se preocupar com isso quando você tiver mais pessoas trabalhando com você. Direção de pessoas, por exemplo, talvez seja uma boa você estudar logo de cara, dependendo do tipo de vídeo que você for fazer, isso vai ser importante. Mas direção de equipe, não se preocupe a princípio. Outra coisa que você não precisa se preocupar logo de cara é com o drone, tá? Puxa, meu vídeo só vai ser bom se tiver drone. Dependendo da proposta, se for uma coisa muito específica, realmente a falta do drone vai impactar bastante. Mas 95% dos casos, o drone ele é só a cereja do bolo. Se você tirar a cereja, vai faltar um detalhe, mas o bolo continua lá e o bolo vai continuar sendo bom. Eu vejo algumas pessoas produzindo vídeos muito ruins, mas aí a pessoa coloca o drone e acha que tá perfeito. Ou faz o vídeo inteiro só com drone, o que não precisaria e nem faz sentido naquela proposta, né? Cada caso é um caso, mas naquela proposta não precisaria, e acha que está incrível porque a imagem aérea por si só já enche os olhos. E não é bem assim. Quando o drone passa a ser o vídeo inteiro e não só a cereja do bolo, o drone vira uma muleta, sabe? De que o vídeo está muito ruim, mas aí usa o drone para ver se dá uma melhorada. E não tem que ser assim, tá? Se preocupe primeiro com a câmera, você vai produzir a maior parte de tudo que você fizer com a câmera. Quando você tiver a oportunidade de estudar e investir num drone, aí sim, use isso como a cereja do bolo do teu trabalho. Bom, e mais importante do que isso, eu quero que você tenha em mente de que tudo que eu falei serve só para te dar um norte, para te dar um direcionamento inicial. É normal, quem começa a estudar foto acaba gostando mais de vídeo, ou vice-versa, ou começa a estudar design gráfico e acaba caindo na produção de vídeos, ou vai estudar, sei lá, 3D, cai no design gráfico e depois cai na fotografia. Enfim, é normal que no meio do caminho você vai mudando de direcionamento, porque você vai se identificando mais com uma área do que com outra, vai gostando mais de um tipo de produção ou de outra. Mesmo se você for fotógrafo, você pode ser fotógrafo de gestante, fotógrafo de ensaio feminino, de ensaio em geral, de casamentos, de produtos, de alimentos, de roupa, de arquitetura, enfim, tem gente que é especializada só em cada um desses itens que eu falei, né? Em cada uma dessas áreas que eu falei. Tem gente que faz de tudo um pouco, então é natural que você, no meio do caminho, vai mudando de ideia e vai se descobrindo. Isso é bom, é sinal que você está evoluindo, é sinal que você está crescendo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse conteúdo vai contribuir para o seu crescimento, então, por favor, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida também sobre audiovisual, e aí eu vou direcionando os meus próximos vídeos em cima das dúvidas que vocês me mandarem, tá bom? Não deixe de comentar, curtir esse vídeo, compartilhar também, porque isso vai ser de grande ajuda para o canal. Então, bora levar também esse conhecimento para cada vez mais pessoas, e com isso a gente só tem a ganhar, com isso a gente só tem a crescer. Abraço, pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo na semana que vem.